E aí, beleza? Nesse vídeo eu vou te falar como eu penso na hora de produzir uma música. E tu, se quer ser produtor musical ou é artista, tem banda e quer produzir os teus próprios trabalhos, fica comigo nesse vídeo que eu vou te falar de uma forma bem rápida e simples como produzir uma música. Eu sou Maurício Hoffman do novoartista.com e da One Produtora. Tá começando mais um Checklist. Bom, se tu tem banda, é artista solo, o mundo ideal, o mais certo seria tu ter um produtor musical para produzir o teu trabalho, porque com um produtor musical tu vai aprender muita coisa. Um produtor musical tem uma vivência e experiências que tu provavelmente ainda não tem. Então produzir com um produtor musical em alguma fase da tua vida é muito importante, porque tu vai vivenciar muitas coisas legais e aprender muito com isso. Mas nada impede de tu começar a olhar para esse lado de produção musical, ainda mais se tu quer se tornar um produtor. Ou se tu tem uma banda, é muito legal tu começar a produzir, até pra tu ter um diálogo mais claro com um produtor musical, se tu vem a ter um produtor musical. E também, cara, pra te começar a ganhar uma grana, começar a produzir outros artistas da tua região, do teu bairro. Então é bem importante tu saber como produzir uma música, entender como funciona esse processo de produção. Bom, é claro que nesse vídeo não tenho como dar um curso de produção musical em poucos minutos, mas eu vou falar como a gente na One Produtora, como que a gente pensa na hora de produzir uma música, como que a gente organiza as coisas para produzir uma música de uma maneira bem simples. Eu não vou entrar muito na parte técnica, mas como que a gente pensa na hora de produzir. Primeira coisa, a gente divide a produção em 3 etapas, que seriam a pré-produção, a gravação e a finalização. Vamos ver então o que são essas coisas. Bom, a primeira etapa da pré-produção é escolher a música que vai ser gravada. Então, pensando que a música já está escolhida, a primeira coisa que a gente faz é entender sobre essa banda, entender sobre esse artista. Qual o conceito, o que a banda já gravou, o que a banda já tem lançado, o que a banda está buscando nessa nova gravação, qual nicho esse projeto se encaixa, né? Qual a verdade musical de cada um dos integrantes. Se é um artista solo, a gente entende qual é o nicho que essa banda se encaixa, quem é que consome, qual é o público que vai consumir esse trabalho e também qual é o objetivo daquela gravação, porque isso faz toda a diferença na hora de produzir, porque às vezes a banda tá produzindo não necessariamente para lançar oficialmente, às vezes é um trabalho que para a própria banda, uma realização, alguma coisa assim, ou a banda não vai trabalhar rádio, aí tu pensa de um jeito na hora de produzir, a banda vai trabalhar só internet, ou a banda vai trabalhar rádio, o artista tem pretensões de trabalhar rádio. Então, conforme toda essa direção, toda essa análise, a gente começa a direcionar a produção musical em cima de um estudo feito sobre essas coisas que eu acabei de falar. A gente também procura entender sobre as tendências do mercado, o que está acontecendo, o que bandas parecidas, né, artistas parecidos estão fazendo, quais são as tendências de outros estilos que a gente pode trazer para essa produção. Então é realmente um estudo do projeto, da verdade ali do músico, da banda, do artista e também do que está acontecendo no mercado. E aí tentar juntar as duas coisas. A gente sempre tenta entender também qual é a mensagem daquela música, qual é a sensação que aquela música precisa causar nas pessoas. Isso vai de acordo com a letra, com a mensagem. Se é um trabalho instrumental, o que aquela música tem que passar? Isso é muito importante antes de tu começar a produzir alguma coisa, tu entender, tá, mas onde a gente quer chegar com essa música? Pra ti não ficar totalmente perdido na hora de produzir uma música. Qual é a sensação? Tá de acordo com a mensagem? Tá de acordo com o posicionamento da banda? Isso tem que ter muito claro na hora de começar a produzir uma música. E qual atmosfera tu quer criar com aquele arranjo, com aquela produção? Bom, a partir disso, a gente começa a entrar no processo ainda da pré-produção, mas no processo de gravação e ajuste da guia. O que é a guia? É gravar de uma maneira bem simples, né, um registro ali para começar a produzir a música. É uma guia que vai servir de guia para toda a produção e vai servir de guia também para criar os arranjos e para gravação. E nesse processo, né, de gravar a guia, a primeira coisa que a gente faz é conferir a tonalidade da música, porque às vezes tu precisa aumentar um pouquinho o tom, às vezes tu precisa baixar um pouco o tom porque o cantor tá se esgoelando lá que nem um gato atropelado. Enfim, tu tem que ajustar para ficar confortável pro cantor e também ter a mão de
não perder a energia, porque às vezes, conforme tu vai mudando a tonalidade da música, tu pode ganhar energia ou também perder energia e mudar a sensação da música. Então esse é um cuidado que tem que tomar. Outra coisa que a gente presta muita atenção quando tá definindo as guias, né, quando vai gravar a guia ali, é o BPM da música. Então a gente testa 2 pontinhos pra frente, 2 pontinhos pra trás, pra entender ali a situação de como, o que tu quer causar com a música. Às vezes tu precisa mais energia, tu precisa menos energia, então o andamento é uma coisa bem importante de se ajustar. E a gente sempre tenta medir o andamento da música por uma versão mais original, uma versão mais, como eu posso dizer, uma versão mais espontânea. Então às vezes, pô, aquela gravação que o artista, que o cantor, o compositor fez ali na hora que saiu a música e que mandou pra gente, ou o cara tá tocando ali no violão, o próprio compositor ou o próprio artista tá tocando no violão. Então é uma versão mais espontânea, porque ali é a versão mais natural que surgiu a música. Então a gente se baseia muito nessa versão mais espontânea que a gente tem. E a gente, dentro disso, junto com isso, a gente começa a mexer também na letra, na estrutura da música, verso, refrão, como que vai ser feito. Não definitivo, porque durante os arranjos depois a gente consegue mexer, mas já é legal ter um norte. E também na letra e na melodia, a gente mexe na melodia, harmonia, tem que fazer algum ajuste. Antes de gravar a guia, a gente já faz esse ajuste aí para gravar a guia já com uma qualidade legal. E claro que muda muito esse processo, se é artista solo, se é banda, muda um pouco esse processo, né? Que com banda a gente faz um processo mais de ensaio, mais de concentração ali, os próprios músicos criando os arranjos junto na produção. Já o artista solo, a gente faz um processo diferente, então, que é o que eu vou me basear mais aqui, que é nesse sentido de tu primeiro grava a guia, vem criando os arranjos um por um, depois passa pelo processo de gravação, enfim. Então tem uma diferença na hora de produzir uma música de banda para artista solo, mas nunca é uma regra, não existe o certo e o errado. Bom, geralmente a gente grava a guia em canais separados, a gente sempre grava a guia voz e um instrumento, seja pode ser o violão, pode ser uma guitarra, pode ser um piano, sempre um instrumento só para fazer a base ali mesmo, e a voz a gente sempre grava separado, tentando, canais separados e tentando não ter vazamento, por exemplo, não ter o som do violão na voz, não ter a voz no som do violão, sem vazamento, cada canal com seu som, para depois a gente poder usar melhor durante a criação dos arranjos da pré-produção, a gente ter essa opção de ter a guia limpa ali para poder trabalhar melhor no arranjo. E antes da gente começar a gravar os arranjos, a guia já tá gravada, antes de partir para os arranjos, a primeira coisa que a gente faz é buscar referência. Isso é uma coisa muito importante para tua produção. Cara, não é que tu vai pegar uma música e tu vai copiar. Não, tu vai definir algumas referências, 3, 4, e o que tu vai perceber nessas referências? Como que a bateria toca, como que o baixo toca, como que os instrumentos estão ali conversando, a sonoridade, é uma mix mais aberta, mais fechada, master, bateria acústica, bateria eletrônica, guitarra, qual é a instrumentação, porque isso vai te dar um norte, cara. Tu precisa ter referência, tu precisa buscar referência, senão tu vai simplesmente partir do nada, e isso não é saudável, principalmente no início, que tu não é um produtor experiente. Então sempre é importante tu buscar referência. Lembra que no início eu falei lá que é importante estudar as tendências, o que está acontecendo no mercado? Parte daí também tu buscar referências para aquela música, para aquela produção. Talvez a banda tenha outras influências e referências, o EP vai ter as referências dela, mas aquela música tem que ter uma base. Qual é a música? Quais são as músicas que tu vai analisar esses detalhes e vai tentar trazer para tua produção sem copiar, simplesmente para ter um caminho, para ter uma direção. Guia gravada, a gente parte então para os arranjos. Isso tudo faz parte da pré-produção. Como eu falei, muda um pouco de banda para artista solo, mas geralmente a gente recebe, quando é artista solo, a gente recebe a música só no voz e violão, então a gente tem que criar todos os arranjos. Já a banda não, já a banda chega um pouco mais pronto, a gente vai só lapidando. E pensando em artista solo, guia gravada, a gente começa a fazer o nosso arranjo. Geralmente a gente começa por um beat ou a batera para criar a parte rítmica daquela música em cima da guia que foi gravada. E esse beat, essa batera, ou ela pode ser gravada mesmo, bem simples, ou a gente faz programada num tecladinho MIDI, pega um timbrezinho ali de batera e coloca só pra gente começar a ter a sensação da parte rítmica, né, da música em cima daquela base daquela guia que tu já gravou, que tu já definiu. Isso deixa aquela guia um pouco mais completa, ela deixa uma base melhor pra gente começar a criar os outros arranjos. Depois dessa batera, a gente começa a pensar qual é o instrumento principal
principal da música. A gente sempre gosta de tentar trazer, tá, qual é o instrumento que ele vai ser a base, que ele vai estar em evidência, que ele é o instrumento principal da música. Pode ser um piano, pode ser um violão, pode ser uma guitarra. A partir disso, a gente define o que esse instrumento principal ele vai fazer. E aí, nesse instrumento principal, a gente já toma um cuidado, já para pensar como que ele vai ser tocado, qual é o arranjo, porque a partir dele, a gente já vai mutar aquele violão ou aquele instrumento que estava na guia. A partir de gravar esse instrumento base, esse instrumento principal, ele já vai ser o principal da música, pra gente começar a levar a música, levar aquele arranjo para a sensação que a gente quer. Então a gente faz a bateria, faz os beats ali, escolhe esse instrumento principal, pensa no arranjo dele, como tem que ser tocado e já exclui aquele instrumento de guia. A música começa já a tomar mais corpo, começa a lembrar um pouco de como vai ficar no final. Então depois desse instrumento principal, né, que já a gente começa já a visualizar a música, a gente vai para os instrumentos bases. Aí tu vem preenchendo com os instrumentos que tu acredita que vão completar, né? E sempre lembrando, a gente falou de referência, pô, na referência lá, quais instrumentos estão de base? Será que tu pode adaptar alguma coisa? E aí a gente vem nessa parte de instrumentos de base para criar o punch, criar aquela massa sonora. Claro que tem produções que vai precisar, tem produções que não, tem produções minimalistas, tem produções grandiosas, depende do conceito e do que tu quer passar com aquela música. Enfim, a gente vem nesses instrumentos de base. Outra coisa, depois de gravar esses instrumentos, pensar nesses instrumentos de base aí, a gente vem criando os arranjos que a gente chama de elemento-chave. Todas as nossas produções, a gente tenta trazer um elemento-chave, porque isso é aquele elemento marcante da música. Ele pode ser um riff, ele pode ser um timbre diferente, ele pode ser feito na voz, ele pode ser uma vocalização, enfim. Sempre é legal trazer um elemento-chave para tua música, porque isso vai marcar na cabeça das pessoas, e isso vai diferenciar aquela música vai se tornar única. Então, a gente sempre pensa nesse elemento-chave para todas as nossas produções. E por último, a gente pensa nos instrumentos de cobertura, nos arranjos de cobertura, que aí são detalhes, camadinhas, texturas, ambientações, o que vai, não vai modificar a tua música, o teu arranjo, mas vai trazer a cerejinha em cima do bolo, vai dar o detalhe que tu precisa, que são os instrumentos de cobertura, que a gente sempre costuma deixar por último. Feito isso, a gente sempre costuma gravar toda essa pré-produção, né? Já deixando bem real, situação real, e mostra pro artista, mostra pra banda, refaz alguma coisa, vê se precisa ajustar alguma coisa, está de acordo com o que o artista queria. Muitas vezes o artista não consegue acompanhar a pré-produção, às vezes sim, às vezes não. Então a gente sempre passa esse pente fino, se está legal, se o artista realmente está se sentindo confortável com aquele arranjo, e bola pra frente para a próxima etapa, que é o que? A gravação. Antes da gravação a gente faz o quê? O que precisa ser gravado, porque a nossa pré-produção a gente já grava muito bem gravado. Os timbres que são MIDIs, que são do computador, a gente já faz de um jeito para te não precisar regravar depois. Então a gente já toma um cuidado na hora de gravar. Geralmente a gente regrava coisas acústicas, violão, batera, às vezes guitarra, a voz. Então a gente toma um cuidado na pré-produção para quando for gravar valendo a música, a gente aproveita muitas coisas da pré-produção. E aí chega um momento que, se é artista solo, precisa de músicos para gravar. Então a gente seleciona os melhores músicos para aquela gravação, para aquele estilo de música, para aquela faixa especificamente. Então isso é um cuidado bem legal, que se tu quer ser produtor, isso é bem importante. Escolha o músico que tem a ver com aquela sonoridade, com o arranjo que tu criou, porque isso ele vai conversar melhor com a música e no final vai ser muito melhor. Então, se é artista solo, a gente passa essa pré-produção para os músicos eles vão estudar o arranjo em casa e a gente parte para gravação. Se é banda, a mesma coisa, a gente passa a gravação, né, essa pré-produção, a gravação da pré-produção para a banda vai, ensaia, tira as partes certinhas, a gente passa para nossa outra etapa, que é a gravação. Na gravação a gente segue a mesma ordem de gravação que a gente fez lá na pré-produção. Então a gente vem o que? Pô, vai gravar a batera, a gente usa aquela guia agora já com os arranjos, então vai, muta a batera pré e vem gravando em cima daquela guia, né, daquele arranjo todo, a bateria, depois o baixo, depois o instrumento principal, depois os instrumentos de base, depois os instrumentos de cobertura, e assim na mesma ordem. E aí a gente vai mutando durante a gravação na ordem que estiver gravando o instrumento que estiver gravando. Então segue a mesma ordem lá da pré-produção. Isso, os instrumentos que precisam ser gravados, que não precisam, tá tudo certo. Por último, a gente geralmente costuma gravar o que? A voz. Antes de gravar a voz, a gente faz uma produção vocal. Isso é muito importante. A gente marca uma sessão com um cantor para produzir
aquela música especificamente. Como que ele vai cantar, as melodias estão corretas, a respiração, timbre. Muitas vezes a gente tem o auxílio de uma profissional, de um coach vocal, de uma preparadora vocal na sessão de gravação, que isso é muito importante. Então a gente faz esse processo de preparação vocal um dia antes, 2 dias antes da gravação, pega ali algumas horas para te não perder tempo depois na gravação. E quando chegar na gravação, o vocalista ele está seguro do que ele vai fazer. Ele já praticou, ele já tá na cabeça, ele já tá seguro de como tem que ser gravado. Então essa preparação vocal antes da gravação, em cima já da base com os arranjos, é muito importante, porque às vezes também tem produtor que já grava a voz valendo em cima só da guia lá com um instrumento só. Isso não é legal porque não passa aquela sensação, porque a música produzida ela já vai gerar outra energia no cantor. Então é importante fazer essa preparação vocal e a gravação vocal em cima da música gravada com todos os arranjos, tá? Isso é bem legal. A gente parte já para a gravação do vocal depois dessa preparação, e aí é muito importante, a gente grava a linha principal, a gente sempre costuma gravar tudo que o cantor principal tem que fazer, dobras vocais, a gente sempre cuida pro cantor gravar parte por parte para ficar certinho, ficar perfeito. Claro, lembra que cada conceito, cada sonoridade, cada tipo de som tem um formato, não existe regras, mas cada produtor também tem o seu costume de trabalho, mas a gente gosta de gravar trecho por trecho para a voz ficar bem certinha, e também grava as dobras certinhas e parte pros backing vocals. Aí, enfim, faz toda essa cobertura de vocais aí, que também a gente faz antecipadamente. A gente não costuma criar os backing vocals na gravação. Em alguns casos que os músicos têm facilidade, ou o cantor tem facilidade, ou se chama backing vocals profissionais para gravar, alguns casos se faz na hora da gravação. Mas quanto antes tu definir, quanto antes tu deixar muito claras as linhas vocais, mais tempo tu vai economizar na hora da tua gravação e vai ser muito melhor, vai rolar muito mais rápido a gravação. E a gente sabe que gravar custa caro, então quanto mais preparado tiver, melhor. Bom, passado dessa parte da gravação, vem a terceira etapa, que é a finalização. O que a gente faz nessa finalização? São 4 etapas: edição dos áudios, afinação das vozes, mixagem e masterização. O que é a edição dos áudios? Conforme o tipo de som, conforme o trabalho, preciso colocar todo mundo tocando junto, alguns ajustes. Às vezes o cara tocou um pouco mais pra frente, o batera tocou um pouco mais pra frente do baixo, ou vice-versa. Colocar todo mundo tocando junto. Isso se faz sempre com muito bom senso, e às vezes realmente tem estilos que precisa ser bem cravado no grid, bem editado. Tem estilos que tu vai editar só um pouquinho, as primeiras notas, as notas principais, mas isso é edição de áudio, colocar todo mundo, ajustar, todo mundo tocando junto. E hoje no mercado uma coisa bem importante, né? Se o mercado, principalmente o mercado pop, se edita muito. Então, se tu não tá com o teu som editado, pode ser que as pessoas estranhem, as pessoas não vão nem saber o que é, mas pode causar uma incomodação por estar ouvindo sempre as coisas editadas. Em estilos mais nichados, enfim, o jazz, bossa nova, samba, blues, não existe muito essa questão da edição, porque é mais natural. Mas em outros estilos, no rock, no pop, no reggae, enfim, se usa muito essa questão da edição. Também a parte da afinação de voz. Por mais que o cantor seja afinado, é importante passar um pente fino na voz, principalmente porque é uma coisa do mercado. Hoje em dia todo mundo afina a voz, então para ficar perfeito, para ficar num nível profissional, é importante tu passar um pente fino na afinação de voz. A gente mesmo terceiriza esses trabalhos de edição e afinação de voz. Então se tu não sabe afinar voz ou não sabe editar, que é um trabalho um pouco mais minucioso, um trabalho um pouco mais chato de fazer, tem vários profissionais da área que fazem isso por um valor X, mas procura bons profissionais, porque a edição é muito importante, estar bem editado, e a afinação, cara, tem que ser um cara que afine muito bem, para não ficar um afinador demais, para não ficar um afinador de menos, ficar certinho, para a música respirar, para a música ficar natural, mas ao mesmo tempo no nível do mercado. Depois disso a gente parte para mixagem. Aí é o processo que quase todos vocês conhecem, que é justamente pegar todos esses áudios da gravação, mixar eles. A gente sempre fala que não existe tu corrigir a gravação, tu tem que sempre gravar o melhor possível, pensar já no timbre antes, quando estiver gravando, porque a mixagem, cara, tu não vai conseguir resolver na mix, tu vai conseguir melhorar o que tu já fez, mas não vai conseguir mudar da água pro vinho.
Então se preocupa muito na qualidade da gravação, tanto na execução quanto nos timbres, porque daí tu vai facilitar a mix. A mix eu sempre recomendo, se tu não tem vontade ou não tem muita paciência de buscar timbre, pesquisar e aprender, terceiriza também, tu pode mixar com alguém de fora, pode ter um engenheiro que mixa pra ti, que masterize. Então esse processo de mixagem é um processo que é um pouco mais técnico, mas é muito importante no mundo da produção musical. É a finalização da tua música. E depois vem a master, que ainda é a finalização da mix. E é a mesma coisa. Se uma mix não tiver boa, tu não vai conseguir mudar totalmente na master. Tu consegue ajustar algumas coisas, mas sempre pensa o que tu puder fazer para evitar o trabalho na próxima etapa melhor. Faz uma boa pré-produção, faz uma boa gravação, faz uma boa edição, faz uma boa mix e depois tu vai ter uma master muito boa e o resultado final vai ser muito bom. Então sempre pense em não corrigir defeitos, mas melhorar, aprimorar cada etapa que for que tu tá fazendo, tá? E a masterização eu recomendo tu buscar sempre um profissional, porque é uma coisa bem específica, uma coisa que dá trabalho, uma coisa que precisa com um conhecimento técnico e teórico. Então no início eu sugiro tu terceirizar a tua masterização. Com o tempo tu pode ir testando, fazendo, que ainda mais se quer ser produtor, é legal tu ter conhecimento nessas áreas, saber um pouquinho de cada coisa, mas é isso. Bom, é isso então, eu falei um pouco das 3 etapas para se produzir uma música: pré-produção, gravação e finalização. Não existe uma regra para se produzir. E também, claro que eu não tenho como dar um curso de como produzir uma música, né, nos mínimos detalhes num vídeo desse, mas falei um pouco de como a gente pensa no nosso dia a dia aqui na produção, como que é cada etapa. Espero que tenha te ajudado. Cada produtor tem o seu formato de trabalho, não é uma regra, mas tu que tá começando, de repente tu é artista, tem uma banda, quer começar a vivenciar esse mundo, se tu seguir esses passos, tu já vai ter um norte aí para começar a fazer tuas produções, teus trabalhos. Beleza? Se tu curtiu esse vídeo, deixa o teu like aí, comenta, diz por que tu curtiu, se tu não curtiu, diz por que tu não gostou, se inscreve no nosso canal aí, ativa o sininho para receber todos os vídeos. A gente faz vídeos todos os dias, tem vídeos novos no canal. E se tu quer saber mais sobre esse assunto de produção musical, deixa nos comentários aí que a gente pode trazer mais vídeos sobre esse assunto, beleza? Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo. Boas produções aí, deixa o link aí nos comentários das produções que tu já fez, que a gente vai passar aí, dar uma olhada, ver as produções da galera. Um abraço.